A noite de quarta-feira foi reveladora para times do Rio de Janeiro, grandes clubes do futebol carioca. Flamengo e Vasco fizeram no Maracanã um jogo morno, no qual o time vascaíno se defendeu, simplesmente não ameaçou, nem tentou. E a equipe do Flamengo demonstrou uma certa acomodação que não me parece compatível com esse momento, em que vai chegando ao final o chamado período de testes, período em que o técnico Paulo Souza vai colocando em prática ali a sua forma de trabalhar. Logo depois, em Assunção, no Paraguai, o Fluminense protagonizou o primeiro grande vexame de um time brasileiro em 2022. Não que o Olímpia não mereça o respeito pela sua história e tradição, 3 vezes campeão da Libertadores da América, mas a classificação estava nas mãos do time de Abel Braga, que não vai disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Dava para perceber que as coisas não caminhavam tão bem como muitos imaginavam ou acreditavam até então. Falaremos sobre esses dois temas nesse vídeo que tem o apoio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra conteúdo diverso e gratuito. Você tem vídeos, notícias, estatísticas, tempo real dos jogos nas competições mais importantes do futebol pelo mundo e vários campeonatos ao vivo de graça. Campeonatos europeus, campeonato da Dinamarca, campeonato alemão, campeonato da Suíça, o campeonato alemão, Bundesliga, com imagem e narração em português, todos com imagem, né? Mas especificamente a Bundesliga com narração também em português. Os principais jogos tem Dudu Monsanto e Gerd Wenzel. Conteúdo gratuito no OneFootball, basta você fazer o download do aplicativo e você pode também adquirir no OneFootball o pay-per-view do Campeonato Carioca, que está na sua reta final, do Paranaense e do Campeonato de Santa Catarina. Então, faça o download do OneFootball, é uma maneira de você também dar uma força para o canal, porque mostra para o nosso parceiro OneFootball o potencial e a força do youtube.com/Mauro César, ok? Comecemos pelo Fluminense. Eu vinha fazendo alguns alertas a respeito dos resultados superiores ao desempenho. O Fluminense não vinha fazendo grandes jogos nas partidas mais desafiadoras. No Campeonato Carioca se impôs diante de Vasco, diante do Botafogo, que hoje tem times bem fracos. O Botafogo tem um time mais fraco do que o que ganhou a segunda divisão em 2021. Vai se reforçando, em pouco tempo será mais forte, mas esse que vem disputando o estadual e que perdeu para o Fluminense é um Botafogo fraco. É um Botafogo mais fraco do que o do ano passado. O Vasco, idem. O Vasco tem sérios problemas e é um time também que tem um técnico que não consegue tirar mais, que é o Zé Ricardo. Falaremos depois um pouco mais a respeito disso. E contra o Flamengo, o Fluminense não jogou bem, gente. O Fluminense só se defendeu. Só se defendeu, criou muito pouco. E ganhou num gol do Arias, uma falha clamorosa do Hugo. O Flamengo tinha feito, inclusive, um gol pouco antes, que foi anulado corretamente com a intervenção do VAR. Mas não fez uma boa partida. Não fez uma boa partida contra o Flamengo. Venceu, ou seja, resultado sem desempenho. E nos jogos da Libertadores, bem, foram 3 jogos da Libertadores antes e eu participo sempre, né, da Fute Live no SBT, no site do SBT, no SBT Esportes, após os jogos de Liga dos Campeões, né, comentando ou não os jogos. Né, essa semana, por exemplo, comentei a partida da Liga dos Campeões entre o Manchester United e o Atlético de Madrid, né, classificação da equipe espanhola para as quartas de final da UEFA Champions League. E depois, quando termina o jogo, a gente faz a Fute Live no SBT. E participei, evidentemente. E participo também, claro, do pós-jogo, também na Fute Live, no SBT Esportes, no YouTube do SBT, depois do jogo do Fluminense contra o Olímpia. Havia participado do jogo Milionários e Fluminense, comentei a partida Fluminense e Milionários e participei depois da Fute Live após essa partida disputada em São Januário, e também estive no pós-jogo de Fluminense 3, Olímpia 1. Jogos que antecederam essa derrota para o Olímpia, 2-0 no tempo normal, e derrota nos pênaltis, 4-1, que eliminou o Fluminense da Libertadores, impediu que chegasse à fase de grupos. Eu vou colocar para você aqui trechos de comentários que eu fiz sobre o Fluminense na ordem cronológica, na sequência. Depois de Milionários 1, Fluminense 2, Fluminense 2, Milionários 0 e Fluminense 3, Olímpia 1. O alerta foi feito.
era perceptível que o time vencia sem jogar um grande futebol. Era o sinal de que, apesar da sequência de vitórias, as coisas não vinham bem. Eu não acredito que as pessoas não estivessem enxergando isso. Eu acho que as pessoas enxergam, mas não querem falar. Muitos não querem falar para não irritar torcedor, para não parecer que é do contra, mas a gente tem que mostrar, tem que alertar. O alerta foi feito. Confira. Viu essa vitória de virada do Fluminense em cima do Milionários. Boa noite, boa noite, Mauro. Washington, um amigo que acompanha a F Live. Bem, eu achei que foi um resultado bom e a atuação aquém do Fluminense, né? O Fluminense acho que deixou a desejar no contexto da partida. Desde os 20 minutos do jogo com um homem a mais, contou ali com uma enorme colaboração do goleirão, né? Aliás, como ele bate roupa, né? Impressionante. 2 vezes no lance do gol, mais uma no segundo tempo. Problema dele. O David Braz aproveitou para empatar o jogo. E no segundo tempo eu esperava o Fluminense impondo o jogo. Apesar de jogar na altitude, com um homem a mais, tendo a bola, mantendo a bola sob controle, o adversário longe da sua área. Mas não, o Fluminense ficou marcando no seu campo. Durante um bom tempo o Milionário conseguiu pressionar no campo de ataque o garoto lá, o Ruiz, criando várias vezes situações de perigo, e houve o pênalti ainda, né? Acho que ali no pênalti a coisa praticamente se definiu. Se o Milionários faz o gol, fatalmente poderia se fechar para segurar ali um 2-1, e o Fluminense teria que correr atrás do resultado com muito mais dificuldade. Eu acho que o resultado foi acima daquilo que o Fluminense apresentou. O Fluminense pode jogar mais. Você disse que com o material humano do Fluminense você esperava um pouco mais, você disse isso durante a transmissão. Foi isso mesmo ou estou ficando meio maluco? É isso eu falei mesmo. 6 grupos. Eu acho que assim, acho que o Fluminense tem hoje um elenco bem interessante. O Fluminense fez muitas contratações. Eu acho que pode produzir mais. Esses 2 confrontos contra o Milionários, que é uma equipe organizada, mas tecnicamente muito inferior, e que perdeu o jogo em casa muito pelos próprios erros, né? O Milionários fez um gol de saída, teve uma expulsão absurda, tola demais, perdeu um pênalti, né? E o goleiro falhou no gol de empate do Fluminense. A falha clamorosa. A bola era do Monteiro, largou a bola e no rebote o David Braz empatou. Empatou naquela oportunidade do placar. Depois o Fluminense virou com o gol do Cano no final. Eu acho que o Fluminense poderia passar por esse adversário com maior imposição. E o que eu quero dizer com isso? Ter a bola, controlar o jogo, não se expor, não permitir que um time inferior a ele trabalhe com a bola no campo de ataque. O time colombiano criou situações de perigo, teve oportunidade de marcar. Acho que esse time do Fluminense pode evoluir mais. E eu tenho muito receio da empolgação gerada por Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, o nível é muito fraco. Os adversários, eles praticamente não existem. O time do Botafogo é fraquíssimo. O time do Vasco, que perdeu para os reservas do Fluminense sábado, muito, muito fraco, muito distante. O único confronto real que teve foi com o Flamengo. O jogo do Fluminense se defendeu muito e acabou ganhando a partida sem jogar bem. Eu acho que dá para tirar muito mais desse time do Fluminense. E hoje eu não gostei da ligação direta, no primeiro tempo especialmente. Muita bola longa, muita bola esticada. Você viu essa vitória do Fluminense em cima do Olímpia? Parecia no começo do jogo que ia ser tranquilo, aí o Fábio falhou e o jogo se complicou, mas no segundo tempo decolou. O Mauro, Washington, um amigo que acompanha mais um Fute Live. Eu achei que o primeiro tempo eu gostei muito, especialmente depois da falha do Fábio de empate. De fato, o Fluminense se complicou, né? O jogo ficou mais complicado do que deveria contra o adversário, que é bem limitado, né? O Fluminense é um time bem superior ao Olímpia. Pois é, nos 3 jogos a gente destacou aí problemas que o time do Fluminense apresentou. E o Milionários é um time bem organizadinho, trabalha bem com a bola e tal. Um time interessante, mas tecnicamente fraco. Então, mesmo jogando partidas boas até, dentro das suas possibilidades, não tinha poder de fogo, não conseguia transformar em gol aquilo que criava. E o Fluminense naturalmente acabou vencendo, né? E detalhe, o Milionários com 1 a menos, teve até um pênalti para ficar à frente do placar jogando em casa. Mas estava na altitude, mas com 1 a menos desde o primeiro tempo, com menos de 20 minutos teve um homem expulso. Enfim. E contra o Olímpia, o Fluminense se complicou bastante. O Luiz Henrique resolveu. O gol no começo do segundo tempo, de jogada individual, pacifica as coisas. Porque o Fluminense falhou ali o Fábio naquele gol de empate do Olímpia e depois o jogo ficou muito esquisito. E o Olímpia, gente, é um time muito inferior ao Fluminense. O elenco do Fluminense é melhor. O Olímpia foi, no ano passado, eliminado com facilidade pelo Flamengo. Foi goleado pelo Inter e depois eliminou o Inter. Até hoje não entendo como o Internacional conseguiu ser eliminado por esse time do Olímpia. E o Fluminense agora também fez o mesmo. A camisa do Olímpia é pesada, o time é tradicional, é 3 vezes campeão da Libertadores. É um clube que já protagonizou grandes feitos. Em 89 eliminou o Inter do Abel Braga, no Beira-Rio, num dos mais dramáticos jogos para a torcida colorada em toda a história da Libertadores da América. Mas o Fluminense pode mais. O Fluminense pode controlar mais os jogos, trabalhar mais com a bola, mas não é treinado para isso. E é incrível como as pessoas caem na ilusão do campeonato estadual.
O campeonato estadual, você massacrando os adversários ou você vencendo com dificuldade, ele não é a régua. Ainda mais o campeonato carioca, muito fragilizado, caíram as cotas de TV, os times pequenos estão mais fracos do que nunca. Então, não dá para tirar grandes conclusões, não. O Fluminense vai ter um restante de temporada bem complicado pelo jeito, né? Vai ter que se recuperar rapidamente, porque foi muito frustrante essa eliminação e comprometerá todo o orçamento de um clube que se preparou, montando um elenco melhor para jogar Libertadores, contando com o faturamento que a competição traria, que é um faturamento de bilheteria, receitas de TV, a premiação por cada etapa do clube na competição. Você tem mais chances de conseguir bons patrocinadores que paguem mais pela exposição na marca internacionalmente nessas partidas. Você pode ter um duelo internacional contra um Boca, contra o River, contra times importantes, enfim, isso não vai acontecer. Então o Fluminense teve realmente uma noite que pode comprometer a sua temporada, vai ter que ter muita tranquilidade para se reestruturar rapidamente e seguir em frente. Agora, é importante frisar o seguinte, a diferença do Fluminense para outros clubes que estão inclusive na Libertadores é que o Fluminense tinha que agir rapidamente, montar uma equipe para ser competitiva rapidamente para passar por essas fases. Os outros times que disputam só o estadual podem utilizar esse período para fazer testes, experiências, preparar diferentes formas de jogar. Mas mesmo o Fluminense correndo, ele poderia ter sido mais bem preparado com relação, especialmente ao controle das partidas, tendo a posse de bola, cadenciando o jogo, desacelerando. O Fluminense não consegue fazer isso, mas tem material humano para tal. Acho que aí foi o grande pecado. E nesse jogo do Olímpia, chamou o Olímpia para o seu próprio campo, depois teve o Nino expulso, uma jogada que incrivelmente o Fluminense permitiu que o Olímpia armasse o ataque e o jogador entrasse livre, o Nino teve que fazer a falta, quase um pênalti, e aí não teve jeito. Complicada a situação do Fluminense, que até eu frisei no início da Fute Live, inclusive, depois do jogo contra o Olímpia e a eliminação. Teve também um gol mal anulado, que o David Braz fez no começo da partida. Para mim, aquilo ali, na mão nunca, a bola não bateu na mão do jogador do Fluminense. Todos os ângulos daquele lance mostram um lance legal, mas não dá para reduzir a discussão a isso. Depois teve muita coisa, o Fluminense cometeu muitos erros, como já tinha cometido em outros jogos dessa Libertadores e mesmo assim havia vencido. Agora é se recuperar da medida do possível para a sequência dessa temporada. Um pouco mais cedo no Maracanã, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0. Primeiro vamos falar do Vasco. O Vasco do Zé Ricardo é um time de pouquíssimo repertório. A única coisa que o Zé Ricardo consegue fazer contra um adversário mais forte é montar um time retrancado, defensivo. Aí você fala, mas não tem jeito, o Flamengo é melhor, como é que vai atacar? Gente, quem assistiu na segunda-feira Crystal Palace 0, Manchester City de Guardiola 0, vai entender o que eu estou falando. O City com a bola, finalizando mais, controlando a partida, tendo presença ofensiva, mas vira e mexe desde o primeiro tempo. O Palace ia lá, espetava, incomodava, ameaçava, quase marcava o gol. Ou seja, o time mais fraco se defendia, tinha pouca posse de bola, assumia sua condição de inferioridade técnica diante de um adversário poderoso, que tem um jogo coletivo absurdo, mas ele espetava, ele ia lá incomodar. O time treinado pelo Patrick Vieira, ex-grande jogador francês e um jogador lendário do Arsenal. Ia lá e incomodava, dava trabalho. O Crystal Palace poderia ter vencido como venceu, jogando em Manchester do turno. Então é possível sim você se defender e ter um plano ofensivo. É um contra-ataque, é uma bola parada, é uma jogadinha ensaiada, mas você tem que criar alguma coisa no ataque. O Vasco não cria, gente. O Zé Ricardo toma o gol e o Vasco continua se defendendo. E o Flamengo, aí tem uma virtude que o Flamengo teve nesse jogo, o Flamengo também não permite. Ele controla o jogo, mantém o adversário distante. No final do jogo o Flamengo subiu de novo uma marcação, o Vasco ficava ali trocando passes na defesa, não conseguia ir ao ataque. Nisso o Flamengo foi bem. Mas, no geral, deixou a desejar. O primeiro tempo foi razoável, o segundo de muita acomodação. E eu acho que aí o time tem que ser cobrado. Já chegamos a um momento que pode apresentar e deve apresentar mais. Eu acho que o Flamengo poderia buscar mostrar no placar, em campo, a superioridade que a gente vê no papel quando olha as duas escalações e vê o investimento dos dois clubes, Flamengo e o Vasco. Uma coisa é a história de Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, a rivalidade, mas esse é o momento de maior disparidade. Então, uma vitória de 1-0, com gol de pênalti, e sem o time mostrar a tal da fome, tão comentada pelo técnico Paulo Sousa, realmente é algo que tem que ser ressaltado. E tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, porque eu acho que já está na hora do Flamengo mostrar mais. Mostrou contra o Bangu, aproveitou muito bem as fragilidades do adversário,
mas contra o Vasco, um time muito fechado, o Flamengo não teve a capacidade de criar jogadas que furassem o bloqueio defensivo, que é um desafio que o Flamengo vai enfrentar várias vezes. Tá? Então acho que vai chegando um momento em que o Paulo Souza e seus jogadores terão que apresentar algo mais. Tá? Esse jogo, inclusive, o Flamengo ficou muito parecido com o que era nos tempos do Ceni, né? Lateral direito, dessa vez o Mateuzinho, com o Ceni muitas vezes era o Isla, jogando ali no corredor, avançando o tempo todo, e o Felipe Luiz mais contido, formando com os dois zagueiros, Fabrício Bruno e o Davi Luiz, um trio. E em determinados momentos o Felipe Luiz sai para fazer parte ali da construção de jogadas pela meia esquerda, caindo um pouco ali próximo ali à linha lateral do campo, ou seja, um híbrido lateral barra zagueiro, como era nos tempos do Rogério Ceni, na conquista do título brasileiro de 2020, já entrando em 2021. E o Bruno Henrique, o pessoal dizendo que foi ala, para mim ele foi mais ponta do que ala, porque ele não teve muita função defensiva. O ala, ele fecha o espaço, ele vai ao ataque, ele forma a linha de 5 quando tem 3 zagueiros, a linha de 4 em alguns momentos, né, um lateral no caso, quando o Felipe Luiz vira lateral e o Mateuzinho fecha, aí ele se defende de 4 homens, enfim. Mas o Bruno Henrique não teve essa função. O Mateuzinho até tem mais função defensiva, teve mais função defensiva. Foi um sistema um pouco diferente. Acho que o Pedro poderia ter entrado mais cedo. O Gabigol bateu, como sempre, muito bem um pênalti, mas não fez um bom jogo. O Arrascaeta não apareceu tanto. O Everton Ribeiro achei muito mal. O Arão não gostei. Andrés acho que foi até razoável, né, que pese aí um erro ou outro, mas foi até razoável. Até ele arrisca também passos um pouco mais difíceis, acaba errando alguns. Tem que ter um certo cuidado, porque ele já está, evidentemente, um tanto quanto queimado com a torcida, todo mundo sabe disso. Mas o Flamengo tem que mostrar a tal da fome. E não teve essa fome, não. Foi muito acomodado e é o momento já de começar a mostrar para a torcida algo mais. O técnico Paulo Souza, até aqui, ele teve, pelo menos da minha parte, de muita gente, uma paciência para esperar, para ver o trabalho, mas tem que começar a mostrar algo mais. Contra o Bangu mostrou estratégia adequada para o adversário, explorando as suas deficiências e até uma certa irresponsabilidade do time banguense e goleou. Contra o Vasco, claro que não ia ser uma goleada assim, o Vasco não concede tanto espaço, o Vasco se protege, mas você tem que furar esse bloqueio defensivo, criar situações. O goleiro Thiago do Vasco não fez grandes defesas, assim, como poderia ter feito se o Flamengo tivesse mais volume. Então, especialmente no segundo tempo, deixou muito a desejar e é o momento também do Flamengo começar a abrir o olho para isso e começar a mostrar um pouco mais para o seu torcedor. Lembrando que esse vídeo tem o apoio de OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça o download, aproveite todo o conteúdo, assista em pay-per-view o Campeonato Carioca, o Paranaense, o Catarinense e, claro, você dá uma força para o canal quando faz o download do OneFootball porque mostra para os nossos parceiros que o nosso canal tem força e vale a pena ser parceiro do youtube.com/maurocesar. Mais uma vez lembrando para você os nossos produtos, as peças promocionais do canal no Use 360, canecas e camisetas que você pode comprar, canecas do canal, camisetas da Live Soft Open também do canal e de várias outras. Você assim apoia o nosso trabalho, o nosso jornalismo independente. O nosso curso online de jornalismo esportivo segue disponível para todos aqueles interessados no assunto. O link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. O link do Use 360 para comprar canecas e camisetas e o link também do curso online de jornalismo esportivo aqui à disposição de todos. Você também pode fazer parte do Clube de Membros. O Clube de Membros do youtube.com/maurocesar traz conteúdo exclusivo. Os vídeos são exibidos primeiro para os membros do canal, descontos em produtos e a mesa redonda. Nesse sábado teremos a mesa redonda de março com os membros do canal dividindo a tela comigo e debatendo sobre o futebol. Vai começar meio-dia nesse sábado agora, dia 19, a nossa mesa redonda do mês de março. E, claro, a Pingback. A Pingback é uma nova plataforma de conteúdo onde semanalmente eu escrevo sobre futebol. Na Pingback, nessa semana, escrevo sobre Vinícius Júnior. Por que o Vinícius Júnior apresenta números tão bons? É o jogador brasileiro que lidera vários rankings, né, entre aqueles que atuam no futebol europeu, nas principais ligas, e mesmo assim ainda tem gente que implica com o garoto. Impressionante, né? Leia o texto e, acessando o link que está aqui também embaixo na descrição do vídeo, e acesse o outro link para saber como participar da Pingback, essa nova plataforma onde semanalmente escrevo sobre futebol. Eu quero convidar você mais uma vez para, neste sábado, participar da live na Tabum. A Tabum é um aplicativo de lives e nesse mês de março, aos sábados, às 11 da manhã, eu estou fazendo lives com quiz, perguntas e respostas sobre futebol. O vencedor do quiz ganha R$500 em prêmio. Já fizemos 2 lives nos 2 primeiros sábados de março e teremos mais 2 nesses 2 últimos sábados do mês. Então, participe, faça o download do aplicativo, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e já deixe na sua agendinha no celular um alerta. Lembrando, sábado, 11 da manhã, entre na live, participe, responda as perguntas e, quem sabe, você pode ser o vencedor ganhando esse prêmio de R$500 que a Tabum oferece ao ganhador do nosso quiz sempre aos sábados.
Lembrando que teremos live nesse domingo, logo após o jogo entre o Flamengo e o Vasco. Na live passada, fizemos a mesma na madrugada, porque eu estava justamente, você viu ali, na Fute Live, que a gente faz no SBT após os jogos de Liga dos Campeões e de Copa Libertadores da América. Então, após o jogo entre Fluminense e Olímpia e Fluminense, eu estive lá no SBT, aí só mais tarde pude começar a nossa live aqui no canal. Começou por volta de 1h15 da manhã, mas dessa vez não. Acabou o jogo do Maracanã, Flamengo e Vasco, no domingo, teremos live e vamos conversar aqui, vamos bater um papo sobre esse jogo que vai apontar o primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2022. É isso, valeu, saudações.